Olá, meu nome é Luana Vandresen da Rosa, sou acadêmica do curso de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina e estou vinculada ao projeto de pesquisa coordenado pela professora doutora Denise Pinheiro, intitulado Prevenção à Corrupção, a contribuição da sistematização dos dados relativos aos atos de improbidade administrativa da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no triênio de 2015 a 2017. O projeto de pesquisa é ligado ao Grupo de Pesquisa Sapiência, coordenado pela professora doutora Clarileia Aparecida. Nesta etapa, irei apresentar um recorte com os resultados parciais da pesquisa, que dizem respeito à parte qualitativa do estudo, com foco principal na conceituação doutrinária. Antes de adentrarmos a parte de conceituação doutrinária, no entanto, é importante a apresentação do objetivo geral e específicos da pesquisa. Como objetivo geral, apresenta-se estudar os casos de condenação de agentes públicos à sanção de perda da função pública ou suspensão de direitos políticos da Lei de Improbidade Administrativa no âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina de 2015 a 2017. Como objetivos específicos, temos apresentar, por meio de exposições doutrinárias, os principais conceitos envoltos ao tema da improbidade administrativa, objetivo este que estarei apresentando hoje, identificar os casos de condenação de agentes públicos à sanção de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos da LIA, Lei de Improbidade, no âmbito do TJSC de 2015 a 2017. E, por fim, expor, com base nesses casos identificados, os atos praticados pelos agentes públicos que serviram de fundamento para a aplicação dessas duas sanções, bem como identificar a função ou cargo ocupado pelo agente quando do cometimento do ato ímprobo, se houve uma manutenção ou reforma da decisão condenatória de primeiro grau pelo Tribunal de Justiça e, em caso positivo, quais os fundamentos utilizados pelo Tribunal para a manutenção ou reforma da decisão condenatória. A parte conceitual, portanto, da Lei de Improbidade Administrativa adentra os seus conceitos gerais e podemos definir a Lei de Improbidade Administrativa como uma política pública de natureza normativa que surgiu com a intenção principal de fiscalizar e de enfrentar a corrupção e a atuação desonesta dos agentes públicos no Brasil. A Lei de Improbidade, ela divide os atos de improbidade em 4 diferentes categorias, dentre elas, os atos que importam em enriquecimento ilícito, os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, aqueles decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário e aqueles atos que atentam contra os princípios da administração pública. Essas 4 categorias elencadas no slide estão organizadas em ordem decrescente de gravidade. Portanto, os atos que importam enriquecimento ilícito são considerados mais gravosos do que aqueles atos que atentam contra os princípios da administração pública, de modo que as sanções e suas gravidades serão compatíveis logicamente, com a gravidade do ato de improbidade administrativa. A Lei de Improbidade, inclusive, apresenta alguns sujeitos passivos e ativos dos atos de improbidade administrativa. Os sujeitos passivos podem ser considerados como aqueles que podem vir a sofrer as consequências de um ato ímprobo praticado pelo agente público. A lei dispõe, no seu artigo 1º, os sujeitos passivos que podem ser considerados para fins de lei de improbidade. Aquelas pessoas jurídicas, então, integrantes da administração pública direta podem ser considerados sujeitos passivos. As pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta, as empresas incorporadas ao patrimônio público, as entidades para cuja criação ou custeio a administração pública tenha concorrido ou concorra com patrimônio ou receita, as entidades que recebam subvenção, benefício ou algum tipo de incentivo fiscal ou creditício provenientes de órgãos públicos, provenientes, portanto, dos cofres públicos, também podem ser considerados sujeitos passivos do ato de improbidade. Da mesma maneira, a Lei de Improbidade Administrativa apresenta os sujeitos ativos. Os sujeitos ativos são aqueles agentes públicos ou mesmo terceiros que podem vir a responder pela Lei de Improbidade e suas sanções.
Como conceituação de agente público, a lei adota uma caracterização bastante abrangente, ou seja, todo aquele agente que exerce, ainda que de forma transitória ou sem remuneração, por eleição, por nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. Então, basicamente, é um conceito que abrange todos os tipos de vínculo jurídico de um determinado agente público para com a administração pública. Os particulares também podem ser considerados sujeitos ativos, desde que para o cometimento do ato tenha havido um envolvimento de um determinado agente público. Os ocupantes de cargo de mandatos eletivos considerados agentes políticos também respondem pela Lei de Improbidade Administrativa, de modo que o STJ já entendeu e pacificou o entendimento no sentido de que não existe incompatibilidade entre os regimes de responsabilização política, qual seja o de crime de responsabilidade, por exemplo, e o regime de responsabilização jurídico da Lei de Improbidade Administrativa. As sanções aplicáveis a esses atos de improbidade e, consequentemente, aos agentes políticos e públicos que respondem pela Lei de Improbidade Administrativa são as seguintes: multa civil, perda da função pública, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público, perda dos bens ou os valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e ressarcimento integral do dano. O objeto dessa pesquisa serão, portanto, as sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. O STJ também já pacificou o entendimento no sentido de que a perda da função pública vai alcançar qualquer cargo ocupado pelo agente no momento do trânsito em julgado, da sentença ou do acórdão condenatório. Muito obrigada.